Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje eu estou passando uma peça prática para vocês. Essa peça ela é continuidade das aulas passadas. Na aula passada nós vimos a fase recursal, nós entramos em apelação, né? Hoje a gente vai dar continuidade nessa fase aí, tá? Eu vou fazer como eu sempre faço com vocês, eu vou ler a peça, né? O problema que eu estou propondo para vocês. E daí depois eu vou dando algumas dicas, né? E hoje eu vou passar as dicas para vocês aí, para vocês terem atenção em alguns pontos aí. E daí vocês anotem, né? Se vocês acharem necessário, e façam a peça da forma com que vocês entenderem adequado. Claro, existem questões evidentes aí em que a gente precisa ter o conhecimento, né? A gente precisa ter esse conhecimento. A gente está pegando, a gente está trazendo peças práticas em que envolvam tanto questões preliminares e no mérito, né, em que a gente relembre, em que a gente atue com o direito penal e o direito processual penal, né, que é essa que é a proposta da prática penal. A gente trazer essas duas matérias em conjunto, porque a gente sempre vai trabalhar em conjunto. A gente sempre vai trabalhar com o direito penal e o processo penal. E a prática é o quê? A gente tentar trazer isso de uma forma mais latente, de uma forma mais em que vocês consigam visualizar isso na rotina do dia a dia criminal, né? Como a gente está trazendo aqui questões de... muitas das peças que a gente traz aqui são questões que a gente consegue trabalhar, seja enquanto futuros juízes, promotores, advogados, né, defensores públicos e assim por diante, mas muitas das peças que a gente traz muitas vezes voltada às questões, principalmente de provas, né, prova da OAB, magistratura, Ministério Público. Essa prova, essa questão que a gente está trazendo, é uma questão prática mais voltada a advocacia criminal, né, que a gente consegue aplicar mais nos casos concretos, tá? Esse caso aqui eu vou ler para vocês, e daí a gente vai fazer aquela conversa que a gente sempre faz de pontuar o que é o mais importante para vocês na hora que vocês forem fazer a peça prática, tá certo? Vamos lá, então. Esse é o nosso caso prático de hoje, né? No dia 5 de fevereiro de 2021, uma criança recém-nascida é vista boiando no Rio da Prata, na cidade de Itararé. E ao ser resgatada, não possuía mais vida, né? Ou seja, já tinha falecido. Jurema, a mãe da criança, foi localizada e negou que houvesse jogado a vítima no córrego. Sua filha teria sido, segundo ela, sequestrada por um desconhecido, ou seja, a Jurema negou que ela tivesse qualquer participação criminosa na morte da filha recém-nascida. Durante a fase de inquérito, testemunhas afirmaram que a mãe apresentava quadro de profunda depressão no momento e logo após o parto. Além disso, foi realizado exame médico legal, o qual constatou que Jurema, quando do fato, estava sob influência de estado puerperal. Esses elementos, no momento e logo após, e estado puerperal, influência do estado puerperal, a gente se lembra do quê? Do crime de infanticídio, né? Lá do artigo 123, dos crimes contra a vida no Código Penal. Amigo de provas que confirmasse a autoria, mas desconfiado que a mãe da criança pudesse ter envolvimento no fato, a autoridade policial representou pela decretação da interceptação telefônica da linha de telefone móvel usado pela mãe, medida que foi decretada pelo juiz competente, né? O delegado teve essa desconfiança, né, e pediu a decretação da interceptação telefônica do telefone da Jurema. A prova constatou que a mãe efetivamente praticara o fato, pois em conversa telefônica com uma conhecida de nome Marley, ela afirmara ter atirado a criança ao córrego por desespero, mas que estava arrependida. O delegado intimou Marley, a testemunha, para ser ouvida, tendo ela confirmado em sede policial que Jurema de fato havia atirado a criança logo após o parto no momento no córrego, tá?
Em razão das aludidas provas, a mãe da criança foi então denunciada pelo Ministério Público pela prática do crime descrito no artigo 123 do Código Penal, na primeira vara criminal de Itararé, tá? Durante a ação penal, é juntado aos autos o laudo de necrópsia realizado no corpo da criança. A prova técnica conclui que a criança já nascera morta, ou seja, ela já estava morta quando ela nasceu. A audiência de instrução foi realizada no dia 12 de abril de 2021. Marli é novamente inquirida, né, a testemunha. Ocasião em que confirmou ter a denunciada em conversa telefônica, admitido, né, que a denunciada confirmou ter jogado o corpo da criança no córrego. A mesma testemunha, no entanto, trouxe nova informação que não foi mencionada na fase inquisitorial, na fase policial, né, na fase extrajudicial. Disse que, em outras conversas que tivera com a mãe da criança, Jurema contara que tomara substância abortiva, pois não poderia ter de jeito nenhum, não poderia de jeito nenhum criar a criança. Interrogada, a denunciada negou todos os fatos. Ela negou tudo, tá? Fim da instrução, o Ministério Público manifestou pela pronúncia dos termos da denúncia e a defesa pela impronúncia, com base no interrogatório da acusada, que negara todos os fatos. O magistrado, na mesma audiência, ou seja, no dia 12 de abril de 2021, protocolou a sentença de pronúncia, certo? Não nos termos da denúncia, mas sim pelas práticas do artigo 124 do Código Penal, punido mais severamente do que aquele previsto no artigo 123, no mesmo código, intimado às partes referidas, ou seja, ele não acatou a tese do MP, que era do infanticídio, mas sim de aborto, né? Que é a situação mais grave para a Jurema, tá? Com base nas informações que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, na condição de advogado ou de advogada de Jurema, redija a peça cabível à impugnação da mencionada decisão, certo? Acompanhada das razões pertinentes, as quais devem apontar os argumentos para o provimento do recurso, mesmo que em caráter sucessivo, certo? Pessoal, então vamos lá no nosso caso, tá? Eu vou encerrar essa parte para não ficar tão pesado assim, eu já volto com vocês aqui, tá bom? Só um momentinho.